Lições Bíblicas Adultos, do primeiro trimestre de 2024. O tema desta lição é o seguinte: Imagens Bíblicas da Igreja. Atenção! Antes de continuar, por gentileza, curta e se inscreva em nosso canal, Meja TV. Muito bem, vamos para o texto áureo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a Igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Leitura bíblica em classe, Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 32. Vamos ler também 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Eu passo a ler. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a, com a lavagem da água, pela palavra. Para apresentar a si mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai, e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Introdução. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens, por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens, ou figuras, que retratam o relacionamento, que descrevem a função, ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Ponto 1. Imagens que descrevem o relacionamento. Subponto 1. A noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da Igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva, como a da esposa, para representar a Igreja. Primeiramente, a Igreja é descrita como uma virgem pura. Convém destacar que a palavra grega partenos, traduzida em 2 Coríntios 11, versículo 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela, que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da Igreja, como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Subponto 2. A esposa de Cristo. Paulo retrata, também de forma vívida, a imagem da Igreja como esposa. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a Igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a Igreja. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da Igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua Igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Subponto 3. Rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Aqui, a Igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência.
As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Ponto 2. Imagens que descrevem função. Sub-ponto 1. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Geração eleita. A palavra grega, genos, traduzida aqui, como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que, em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração, ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo todos formam a geração eleita. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal, levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes, da mesma forma ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Nação santa e um povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer. Era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Sub-ponto 2. Corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo. Um organismo vivo. A analogia da igreja, como um corpo, é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano tudo está em seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais, todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Ponto 3. Imagens que descrevem habitação. Sub-ponto 1. Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. Sub-ponto 2. Casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Esse conceito da igreja, como sendo a casa de Deus, é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade, famílias fracas tornam-se igrejas fracas.
por trás de muitos problemas sociais, está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo, em 1 Timóteo, revela que a Igreja se orienta por um padrão moral, que deve nortear seu comportamento na sociedade. Subponto 3. O privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos, que se relacionam com Deus, e por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos, que exercem uma função sacerdotal, diante de Deus, perante o mundo. E finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita, vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Conclusão. Nesta lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a Igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a Igreja, tanto em seu aspecto institucional, como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na Igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da Igreja local.